Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar aqui a gravação da monitoria, que a gente vai falar sobre nitrogênio, fósforo e potássio. Na primeira parte dela eu vou falar um pouco sobre nitrogênio e vou deixar também para vocês o material complementar lá no grupo, beleza? Então o nitrogênio ele é um macronutriente primário que ele é exigido em grandes quantidades pelos vegetais. Para a maioria das culturas, a sua absorção é preferencialmente por nitrato. Como a gente sabe, o nitrato ele tem carga positiva, então ele vai se ligar à CTA do solo. Só que ele tem um grande problema, que é a lixiviação. Então, se o solo não tiver uma CTA, ele vai ser facilmente lixiviado. E dentro da planta ele vai fazer parte de constituintes de aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, clorofila, coenzimas e alcaloides. Ele faz parte da síntese proteica, que quando o nitrogênio falta, vai resultar numa redução de crescimento. Na planta, ele é um nutriente com alta mobilidade e a sintomatologia é uma clorose, a perca do pigmento verde em folhas mais velhas, porque ele é altamente móvel. Então, quando o nutriente é altamente móvel na planta, a sintomatologia é em folhas mais velhas. Mas isso vocês vão ver mais pra frente, beleza? Mas no solo ele também é altamente móvel. E devido a essa mobilidade, das suas diversas formas, de como ele se encontra e das suas diversas formas de transformação no solo, a análise de nitrogênio, a gente não faz análise de solo de rotina para nitrogênio, só para pesquisa. Porque ele tem diversas formas e ele passa por diversas transformações. Então ele é altamente móvel no solo. E a gente vai compreender um pouquinho dos processos que vocês já sabem, mas a gente vai dar uma relembrada, certo? Plantas com excesso de N apresentam folhas com coloração verde mais escura, com folhagem suculenta, tornando-as mais suscetíveis às doenças e ataques de insetos ou déficits hídricos. A gente estuda bastante na fitopatologia e na entomologia que plantas que são adubadas com altas quantidades de nitrogênio são mais suscetíveis aos ataques de insetos e de doenças. Então tem que ter um manejo correto da adubação. Por diversos fatores que a gente vai entender um pouquinho depois sobre perdas, sobre a volatilização, sobre a lixiviação, sobre parcelamento, que a gente tem que ter uma preocupação, principalmente na dose de nitrogênio, sobre como que eu vou fazer, se eu não tenho análise de solo, como eu faço para prescrever uma dose de N, são as curvas de resposta e tudo mais, a gente vai ver ainda, beleza? A gente vai ver agora um pouco sobre a dinâmica do nitrogênio no solo. Como eu falei, o nitrogênio é um nutriente bastante móvel no solo, certo? Então ele tem diversos processos que ele vai passar. Na maioria do solo, no solo ele vai estar com uma forma orgânica, e essa forma orgânica ela não é disponível. Então tem que ter todo um processo para transformar esse nitrogênio orgânico em um nitrogênio disponível, um nitrogênio mineral, para as plantas poderem absorver, porque a gente sabe que a planta absorve nas formas de nitrato ou amônio. Então vamos lá, mineralização e mobilização de N. A mineralização, o solo ele contém uma quantidade de N não disponível, orgânica, e uma pequena proporção de N disponível, que é a forma inorgânica. Como a gente vê, tem depósitos de N orgânico, são as proteínas, e etc, e outros compostos. E a mineralização é a transformação desse N orgânico para um N inorgânico. Então eu vou pegar um N orgânico e vou transformar em amônio e nitrato. E o processo inverso do N amônio e o N nitrato para N orgânico é chamado de mobilização. O nitrogênio orgânico pode representar 97 a 98% do nitrogênio total do solo. O nitrogênio inorgânico geralmente representa somente 2 a 3%. Consequentemente, o processo pelo qual as formas orgânicas são convertidas em formas disponíveis é importante para o crescimento das plantas. Então, a planta absorve nitrato e amônio. Se eu não tiver uma transformação do N orgânico que está em maior parte no solo, ou se eu não inseri-lo, a planta não vai conseguir absorver, certo? Esse processo é chamado de mineralização.
Ele ocorre à medida que os micro-organismos decompõem materiais orgânicos para seu suplemento de energia. Com a decomposição da matéria orgânica, os organismos usam alguma energia liberada, mas uma parte dos nutrientes essenciais da matéria orgânica. Quando os organismos usaram todos os nutrientes de que necessitam, o excesso é liberado dentro do solo para o crescimento da planta. Então tem toda uma associação simbiótica das bactérias do solo, que eles vão fazer essa mineralização, vão transformar o N orgânico que está lá, vão utilizar ele e a parte que sobra ele vai disponibilizar para as plantas, entre aspas. O nitrogênio pode ser convertido na forma inorgânica para a forma orgânica, como é mostrado. É o processo de imobilização. Ocorre quando resíduos de culturas com alto teor de carbono e baixo nitrogênio são incorporados ao solo. À medida que os micro-organismos decompõem vigorosamente suplementos de energia, necessitam construir proteínas para o tecido do corpo. À medida que resíduos sejam relativamente ricos em nitrogênio, os organismos retiram o nitrogênio orgânico do solo para obter o que necessitam. Assim, o nitrogênio mineral é convertido em nitrogênio orgânico nas proteínas dos micróbios, que não é disponível para o crescimento das plantas, mas grande parte desse nitrogênio volta à forma disponível à medida que os corpos dos micro-organismos se decompõem. Então ele vai utilizar também esse nitrogênio mineral para construir proteínas do tecido do seu corpo. À medida que for ocorrendo a morte e a decomposição desses micro-organismos, vai liberando mais esse nitrogênio mineral. Então é um processo que ele é um processo que ocorre tudo ao mesmo tempo. Então vai ter sempre imobilização, mas vai ter sempre a mineralização no solo. E o que a gente quer é uma mineralização, porque a gente tem que manter a planta bastante nutrida. Certo? Então aí temos os processos de transformação também, que é um processo de nitrificação e desnitrificação. O processo de mineralização ele é um pouco complexo, ele tem algumas etapas. Ele tem a etapa de aminação, que transforma o N orgânico. Não é simplesmente transformar o N orgânico em um N nitrato ou N amônio. Ele vai ter alguns processos intermediários, como o processo de aminação, que eu vou transformar o N orgânico em um N amínico, um NH2. Depois do processo de aminação, eu vou ter um processo de amonificação. Vou transformar o meu N amínico em um N amônio. E depois eu vou ter um processo de nitrificação, que eu tenho dentro desse processo de nitrificação, um processo de nitritação e nitratação. Então, eu vou pegar esse meu N amônio que foi convertido, eu vou pegar ele, vou transformar ele para nitrito, NO2-, e depois eu vou transformar para nitrato, NO3-. Esse é o processo. O produto inicial da decomposição da matéria orgânica é o amônio. Depois, primeiro é o N amínico, depois é o N amônio, resultante da fragmentação de proteínas. A conversão das substâncias mais complexas em amônio é chamada de amonificação, certo? Sob condições favoráveis, o crescimento das plantas, grande parte do nitrogênio amoniacal, ele será convertido em nitrogênio nítrico por certas bactérias nitrificadoras. Então, as bactérias elas têm alta importância no processo de mineralização do N. O nitrato ele é prontamente disponível para uso pelas culturas e os organismos também usam o amônio sob condições de boa aeração. Os nitratos são extremamente móveis no solo. Eles se movimentam livremente com a água do solo. Então ele pode ser lixiviado, mas em solos arenosos profundos do que em solos de textura argilosa. O manejo do nitrogênio, entretanto, pode controlar a lixiviação para o lençol freático e aumentar sua produtividade. Os nitratos eles podem ser perdidos também por desnitrificação, que é um processo pelo qual os nitratos são reduzidos a óxidos nitrosos ou N elementar e perdidos para a atmosfera em forma de gás. Tá bom? Eu acho que eu tenho uma figura aqui.